Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Sines e nessa videoaula você vai estudar, você vai aprender sobre a formação da Terra. E você deve estar se perguntando por que estudar a formação da Terra em biologia e não em geologia ou geografia ou física. Na verdade, a gente estuda a formação da Terra também em biologia porque a biologia é a ciência que estuda os seres vivos. E os seres vivos eles interagem entre si e também com os recursos físicos e químicos do planeta. Os seres vivos eles interagem com o meio ambiente. E para a gente entender como se deu a evolução, como se deu o surgimento e a evolução dos seres vivos, a gente também precisa entender, precisa estudar a formação do nosso planeta. Inclusive, não só estudar a formação do nosso planeta, como também estudar a origem do universo e também do sistema solar. Inclusive, eu também fiz aqui no canal essas duas videoaulas sobre a origem do universo e também sobre a origem do sistema solar que você pode conferir aqui na descrição do vídeo. Mas antes da videoaula começar, eu te peço para se inscrever no canal, tá? Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Deixe o like e também ative as notificações e também eu deixo aqui também o meu Instagram, tá? Professor Leandro Sines, para você tirar as suas dúvidas, basta me chamar lá, tá? Me manda uma mensagem que eu sempre respondo, beleza, pessoal? Vamos começar então a videoaula, né? Existe um consenso aí entre os cientistas, né, que o nosso planeta ele surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, entre 4,6 e 4,5 bilhões de anos atrás. Você encontra sempre essa data aqui, né? 4,5 bilhões de anos atrás. E como eu expliquei na videoaula sobre o sistema solar, o nosso sistema solar ele surgiu ele surgiu a partir de uma nebulosa, e essa nebulosa era basicamente constituída por gás e poeira cósmica, tá? Então todos esses materiais, esses elementos que estavam presentes nesse sistema solar primitivo, tá? Nesse disco protoplanetário, esses elementos eles também formaram a Terra, né? Então, se o sistema solar deu origem a todos os planetas e também a nossa estrela, o Sol, claro que também esses materiais presentes naquele sistema solar primitivo, claro que esses materiais também contribuíram para a formação do nosso planeta, né? Então, os materiais presentes nesse sistema solar primitivo eram basicamente esses materiais aqui, ó, minerais, poeira cósmica e gases, tá? Então, o nosso planeta ele foi formado a partir de minerais, poeira cósmica e gases. E também nesse momento aqui da Terra primitiva, a gente tinha bastante erupções vulcânicas, porque durante a formação do planeta existia uma grande, graças à ação da gravidade, aconteceu, né, uma aglomeração. Por quê? Se você não assistiu a videoaula sobre o sistema solar, o que acontece? O sistema solar ele era basicamente era bem menos complexo, né? Você tinha aqui um disco protoplanetário, né, um disco de matéria, e no centro você tinha aqui a estrela, né, que pela ação da gravidade ela se aglomerou aqui e deu início ao processo de fusão nuclear, liberando energia e liberando luz, né? Aí formou o Sol, tá? E aqui ao redor da estrela em formação tinha o disco protoplanetário, né? E aí, pela ação também da gravidade, foram acontecendo o quê? Condensações. E essas condensações deram origem aos planetas e outros objetos cósmicos, tá? Então, nesse disco planetário, que era formado por minerais, poeira cósmica e gases, nesse disco planetário, a Terra, né, incorporou esses materiais, tá? Então, esses materiais deram origem ao nosso planeta, tá?
Só que essa condensação aqui, para formar essa condensação, essa bolinha aqui, para formar a Terra, isso aconteceu por causa da ação da gravidade. E nesse processo de condensar, de aglomerar, o interior do planeta Terra, em formação, o interior da Terra ficou muito quente, né? Com altas temperaturas. E aí o material rochoso derreteu, né? Você tinha ali o material rochoso interno bastante derretido por causa da temperatura que era bastante alta, tá? Então, esse material rochoso, ele naturalmente ele saía em forma de lava incandescente, tá? Através das erupções vulcânicas, tá? Então, você tinha muito material rochoso derretido no interior do planeta que saía através das erupções vulcânicas. E também nesse momento aqui, nos primeiros 700 milhões de anos da Terra, a gente também tinha muitos asteroides e, entre outros corpos, como cometas e meteoritos, atingiam o nosso planeta em formação, né? Então existia um constante choque, né, desses objetos, né, asteroides, cometas, com o nosso planeta. E isso colaborava para o aumento da temperatura e também para o aumento da massa planetária, tá? Então esse aqui era o cenário caótico nos primeiros 700 milhões de anos da Terra. Vamos seguindo. E com relação à atmosfera da Terra primitiva, né? Como é que era a constituição da atmosfera? Existe um consenso aí entre os cientistas de que a atmosfera ela era formada basicamente por gás carbônico, metano, monóxido de carbono, gás nitrogênio e vapor de água, tá? Bom, existe aí uma divisão de opinião com relação à origem, né, desses gases e vapor de água. Existe uma corrente científica que acredita que esses gases que constituíam a atmosfera primitiva da Terra e essa água surgiram na própria Terra. Existe uma corrente científica que acredita nisso, que os gases e o vapor de água surgiram aqui no nosso próprio planeta. Mas também existe uma outra corrente científica que acredita que esses gases e a água vieram a bordo de objetos como asteroides, cometas, tá? E de acordo com essa outra corrente científica de que os gases e a água chegaram a bordo de asteroides, essa corrente científica ela vai de encontro com a hipótese da panspermia. A panspermia, o que é? A panspermia é aquela hipótese que alega que a vida veio aqui para o nosso planeta a bordo de asteroides, né? A vida, seja ela, né, de fato a vida, né, seres microscópicos simples, unicelulares, ou os precursores da vida, né, como aminoácidos e moléculas complexas. Então existem essas duas correntes científicas, mas de forma geral os cientistas acreditam, né, embora exista essas duas correntes científicas com relação à origem desses gases e da água, de forma geral, os cientistas acreditam que a constituição da atmosfera do nosso planeta Terra naquela época era essa aqui, tá? Independente da origem desses elementos aqui, todos os cientistas, a maioria dos cientistas acredita que essa aqui era a constituição da atmosfera da Terra primitiva, tá? Gás carbônico, metano, monóxido de carbono, gás nitrogênio e vapor de água. Bom, e aí a Terra, nos seus primeiros 500 milhões de anos, tá? Antes, a gente está falando aqui dos primeiros 700 milhões de anos, tá? Que era um caos completo. E aí, a Terra, quando estava ali nos seus primeiros 500 milhões de anos, aconteceu o quê? Basicamente, o resfriamento da Terra, né? Começou a acontecer o resfriamento da Terra e com isso
surgiu a crosta terrestre, né, que é uma fina camada rochosa, tá? Uma fina camada rochosa ali, superficial, surgiu, né, graças ao resfriamento da Terra. Só que nesse momento aqui, a Terra, a crosta terrestre era quente o suficiente, né, era quente demais para acumular água. Tá? Então ainda nós não tínhamos aqui o acúmulo de água na superfície terrestre. Por quê? Porque a crosta era muito quente. E aí nesse momento também, esse momento é marcado por chuvas torrenciais. Porque, perceba, né? Nas camadas superiores da atmosfera, essas camadas superiores da atmosfera eram camadas mais frias. E nesse local aqui, você tinha ali a condensação do vapor de água, né, formando nuvens. E essas nuvens se precipitavam em forma de chuva. E essa chuva, né, a água caía na superfície terrestre, que era bastante quente, e, claro, essa água evaporava e voltava aqui para a atmosfera, chegava nas camadas superiores, mais frias, e de novo formavam nuvens, né, se condensava, formavam nuvens, e as nuvens se precipitavam em forma de chuva. Então, chegava de novo na crosta terrestre, e de novo evaporava. Então ficou nesse ciclo aí, né, de chuvas, e depois a água caía aqui na crosta terrestre muito quente e evaporava. E esse ciclo de chuvas torrenciais durou cerca de 500 milhões de anos, tá? Durou cerca de 500 milhões de anos. Na verdade, aqui não são os primeiros 500 milhões de anos da Terra. Na verdade, essas chuvas torrenciais que duraram cerca de 500 milhões de anos, corrigindo aqui, tá? Até porque aqui são os primeiros 700 milhões de anos da Terra. Então, aqui já é um tempo depois, né? Então, as chuvas torrenciais que duraram cerca de 500 milhões de anos foram centenas de milhões de anos de chuva, gente. Imagina isso, né? A gente às vezes passa por uma situação aí de 2, 3 dias de chuva. Aqui, nesse cenário aqui da Terra primitiva, onde já existia a crosta terrestre, mas ainda não existia, né, a água, não existiam lagos, né, a água não conseguia ficar acumulada porque essa crosta era muito quente. Nesse cenário aqui, que existia a crosta, mas não existiam lagos, mares, oceanos, era chuva direto, pessoal, durante centenas de milhões de anos, tá? E essa chuva, perceba, né, essa chuva ela caía aqui e depois evaporava porque a crosta era muito quente. Mas esse processo foi importante porque isso ajudou, né, a resfriar a crosta, tá? O resfriamento da Terra já aconteceu porque a Terra perdia calor para o espaço, tá? Naturalmente a Terra foi esfriando porque ela perdia calor para o espaço. Mas essa chuva ela ajudava a Terra, né, a crosta, resfriar ainda mais, tá? Isso colaborou demais com o resfriamento da crosta, essa chuva de centenas de milhões de anos. Bom, e agora nós vamos aqui para um cenário, né, onde essa crosta ela esfriou o suficiente para acumular água. Então nós temos aqui, né, a formação de regiões alagadas, que são aí os primeiros mares e oceanos, né, ou precursores de mares e oceanos, tá? Então aqui nesse momento aqui que a crosta ela esfriou o suficiente para acumular água, nós temos aqui o momento em que surgiram os primeiros mares e oceanos. E foi nesse momento aqui, nesse cenário, que os cientistas acreditam que surgiram os primeiros seres vivos, que eram seres vivos naturalmente muito simples, né? Unicelulares e muito simples mesmo. E a partir desses primeiros seres vivos muito simples e unicelulares
surgiram todos os outros seres vivos, todas as outras espécies de seres vivos que nós sabemos, tá? Então, esses primeiros seres vivos unicelulares e menos complexos, são os nossos ancestrais, tá? Deram origem a todas as outras espécies de seres vivos, gente. Plantas, animais, fungos, tudo, tá? Então aqui surgiram as primeiras formas de vida. Isso aqui é quase que um consenso aí entre os cientistas, tá? Então, como eu disse no começo da videoaula, né, estudar a formação da Terra é muito importante em biologia, porque, como eu disse, né, na biologia a gente estuda os seres vivos, né? A biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a origem dos seres vivos, a evolução dos seres vivos, a relação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Então, para a gente entender como os seres vivos surgem, né? Como surgem espécies de seres vivos, como os seres vivos estão adaptados a certas condições, como eles evoluem. Para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer a formação da Terra, a gente tem que estudar a formação da Terra. Porque aqui, por exemplo, a gente sabe, né, que depois de um momento, a crosta ela esfriou o suficiente para formar os primeiros mares e oceanos, e foram nesses primeiros mares e oceanos que surgiram possivelmente as primeiras formas de vida. Então você vê a relação que existe, né, entre o planeta e os seres vivos. Então é muito importante a gente também estudar a formação da Terra em biologia, tá? Então, mais uma vez, vou deixar aqui, né, a minha rede social, Professor Leandro Sines, para você tirar as suas dúvidas, tá? É só me chamar lá que eu vou responder. E também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar outros links importantes, outras redes sociais e também mapas mentais, exercícios resolvidos, tá? Então, mais uma vez, se tiver dúvida, me chama lá, né, no meu no Instagram, Professor Leandro Sines, que eu vou ter o maior prazer em tirar as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você gostou, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Deixe o like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e amigas. Então, até a próxima videoaula. Tchau!